parar de bater a porta do Supremo. Um dos últimos votos da ministra Carmen Lúcia em relação aos lotes, sim. No Brasil, pessoas são julgadas em lotes, se tornaram réus nesses inquéritos em relação ao dia 8 de janeiro. Num dos últimos, ela voltou, ainda que de forma envergonhada. A ministra Carmen Lúcia está envergonhada. Ela voltou a falar que talvez ela comece a colocar algumas condicionais. Não estejamos sendo um pouco duros, excessivos. O Ministério Público, aqui e ali, também se manifesta devagar, mas vai colocando alguns pontos. Os editoriais de jornais estão trazendo esse movimento. Será que o ministro não está indo longe demais? Né? Há todo um movimento na sociedade e é lento, eu concordo, é tardio, mas há um movimento claro na sociedade mostrando que o ministro Alexandre de Moraes já extrapolou, ele já cruzou a linha e que talvez alguém, e talvez isso tenha que partir de dentro do Supremo Tribunal Federal. Por isso eu acho que quando o ministro Luiz Fux, quando a ministra Carmen Lúcia, envergonhada, fala alguma coisa, é um alento de que talvez nós vamos chegar no momento de parar. É preciso um freio, colocar um freio nessa situação que o Brasil está vivendo. Paulo, eu não quero me adiantar aqui para falar em relação ao 8 de janeiro, porque eu sei que está na nossa pauta. Mas, veja, há algumas vozes na sociedade surgindo neste sentido. Como disse o ministro André Mendonça, vozes, aí o ministro Alexandre de Moraes quis calá-lo, inclusive, o próprio colega. Não há vozes contra mim. Ele exibiu músculos, né? É isso que ele tem feito em direito, exibir músculos, e não a lei. A lei ele já esqueceu há muito tempo. Fabi, como é que você avalia essas duas decisões recentes aí do ministro Alexandre de Moraes, tanto a soltura do ex-ministro Anderson Torres, como agora o relaxamento das medidas cautelares em relação ao deputado Zé Trovão? Bom, em relação ao deputado, como disse aqui o Silvio, eu acho realmente bem controverso ele em si, mas puxa, que foi algo curioso que eu notei até o dia que foi o julgamento ali do PL, que entraria na pauta o PL 2630. O Zé Trovão chegou a pedir para o Arthur Lira colocar na pauta para tirar a tornozeleira dele, porque ele era um parlamentar. E eu lembro muito bem da resposta do Arthur Lira para ele, dizendo que não ia fazer aquilo, porque era um processo que era anterior ao mandato dele. Isso me indicou como é que está o termômetro político e não jurídico entre Arthur Lira e o próprio Supremo. Então existe um espaço ali. Então agora eu até gostaria de ver como ficaria o posicionamento do próprio Arthur Lira achando isso. Em relação ao Zé Trovão, acho que realmente ele não tem mais nada. Em relação ao Anderson Torres, a gente precisa esperar, porque realmente está muito cedo para dizer. Ele ainda está muito debilitado, a defesa está com o pé atrás, está respondendo de forma bem cautelosa as medidas. E veja, o Estadão pediu algo que a gente vem pedindo, mas eu não sei se será a solução também. Ele pediu o quê? O Estadão, o editorial dele, dizendo que pede ao ministro, então, para que submeta as decisões assim ao colegiado, né, do Supremo. Mas eu, sinceramente, não sei, quando submeter aos 10 que estão ali, se vai ter um pouquinho de justiça, já que a gente viu nessas eleições passadas flexibilizar, inclusive, a censura. Só um tiquinho, só um pouquinho. Então eu fico com receio e gostaria de ver atuando nesse aspecto político o Senado. Mas aí a gente depende de Pacheco, e Pacheco a gente já sabe que peito toca, nenhum. Agora, 18 horas e 12 minutos, lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste, no YouTube também pela plataforma Rumble. Já aproveito para pedir a você o seu like, o seu joinha e também deixe o seu comentário, interage no nosso site. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Leonardo Novak, advogado de Anderson Torres, descartou a possibilidade de delação premiada do ex-ministro de Jair Bolsonaro. Ele afirmou ainda que a imprensa veiculou uma narrativa equivocada sobre as senhas para acesso aos dados do celular de Torres. Não existe essa possibilidade de delação. O que o Anderson vai fazer é cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram aqueles odiosos atos de 8 de janeiro. Na verdade, ele apresentou as senhas, saiu na imprensa que as senhas estavam erradas. A história não é bem essa. Com o laudo da Polícia Federal, que nós recebemos de modo sigiloso,
Nós também respondemos de modo sigiloso o porquê que houve uma falha técnica e colocamos à disposição que, caso o ministro determine o perito, nós vamos agir de toda a boa vontade para abrir, enfim, todas as informações que se precisam. Silvio, comentamos ontem ainda aqui no programa Oeste Sem Filtro da tese, né, de alguns juristas de que o ministro Alexandre de Moraes teria deixado Anderson Torres preso por praticamente 4 meses para tentar forçar, pressionar uma delação premiada. Agora, veja, o advogado é obrigado a responder: o meu cliente não vai fazer delação premiada, porque alguém forçou essa pergunta. Isso é um desejo que a gente vê na velha mídia, especialmente em setores ali um pouco mais militantes na televisão dessa velha mídia, que todos os dias aparece, inclusive em alguns casos, aos berros, dizendo eles vão delatar, o Mauro Cid vai delatar, o Anderson Torres vai delatar. Delatar o quê? Eles não sabem sequer do que são acusados, em alguns casos. O Anderson Torres foi preso depois do dia 8 de janeiro. Ele foi preso no dia 14 de janeiro, estava fora do Brasil, era ex-ministro da Justiça e